Oi, 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 bom dia, bom dia. Começando aí mais uma semana. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma prática que todos nós tínhamos que fazer aí, ó, pelo menos todos os dias, que é um reset emocional. Um momento de detox emocional para você se reconectar com você mesma. Muitas vezes a gente não faz uma desintoxicação, faz um detox de algum tipo de alimento, né? Consome alimentos que são mais saudáveis, sucos, chás, com o objetivo de quê? De melhorar aquilo que nós temos ingerido, que nós temos colocado para dentro. E assim como os alimentos que a gente ingere, que vez ou outra a gente precisa fazer um detox com as nossas emoções, é a mesma coisa. A gente também precisa fazer um detox, principalmente no mundo tão acelerado que a gente tem vivido atualmente, né? Que a gente corre demais, faz muitas coisas ao mesmo tempo e o que é pior, ainda tem a sensação que não está fazendo o suficiente ou que está fazendo pouco, que deveria fazer ainda mais. E aí, muitas vezes a gente se esquece, né, que nós somos seres humanos, que nós precisamos nos conectar com a nossa essência, precisamos nos conectar com a gente mesmo, com a natureza, né, procurar extrair o melhor que a gente pode dessa vivência nossa aqui, né? E esse atropelamento e essa correria faz com que a gente esqueça, tá? Então, o que é um reset emocional? Reset emocional é você descarregar, é você ressignificar, é você restaurar o seu equilíbrio interno. Quando foi a última vez que você parou para olhar para dentro de você, sentou sem ficar com o pensamento acelerado, pensando em mil e uma coisas que precisavam ser feitas logo em seguida, que você ficou no absoluto silêncio. Hoje, muitas vezes, parece que o silêncio ele até é ensurdecedor, né? É muito desconfortável ficar no silêncio, né? Você entra no elevador, você tem que falar alguma coisa com a pessoa, tem que comentar alguma coisa, né? E por que a gente não pode só ficar caladinho um pouquinho na busca, na tentativa de nos conectarmos com a gente mesmo, né? De olhar para dentro de nós. Então o reset, ele tem o objetivo da gente reiniciar. O computador, por exemplo, quando ele está travando, não está executando aí os programas adequadamente, o que a gente faz? A gente não vai lá e reinicia esse computador? Com a gente é um tanto quanto semelhante também. Às vezes a gente tem que dar um reinício para tudo aquilo que a gente está fazendo, fazer esse reset, né, para diminuir as dores que estão acumuladas, ansiedade, culpa. A gente vive numa sociedade em que muitas pessoas carregam culpa. Você não tá carregando culpa, tá carregando ressentimento, medo, dores emocionais. Gente, e tudo isso gera uma energia muito ruim dentro de nós. Gera uma descarga de tensão muito grande e negativa. Então é necessário a gente deixar de lado algumas dessas dores, se não todas, né? Então o reset emocional, ele é um ato consciente de limpeza interna, para você trabalhar o que você está sentindo, liberar espaço para entrar coisas novas na sua vida, porque às vezes a gente se acumula tanto com coisas tão ruins, tão pesadas, que não sobra espaço para entrar coisas novas, coisas boas na nossa vida. E aí com isso eu quero contar uma metáfora aqui para vocês, uma história. Imagina você tá tomando o seu café quentinho, gostosinho, saboreando o seu café, aquele café bem quentinho, e vem uma pessoa e esbarra em você e derrama o café na sua roupa. E olha, gente, isso é início do dia ainda. E aí você olha, você tá com aquela roupa toda suja de café. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Por que derramou o café? Por que derramou o café? Talvez você esteja aí pensando, porque a pessoa esbarrou em mim, porque a pessoa não prestou atenção, porque a pessoa derramou o café em mim. Não, sabe por que derramou o café? Derramou o café porque era o que havia dentro da xícara.
Se houvesse leite, teria derramado leite. Se fosse água, teria derramado água. Se fosse suco, teria derramado suco. E qual é a reflexão que eu quero te trazer com essa história? O que é que você tem colocado para fora, derramado, transbordado quando alguém esbarra em você? Quando alguém te desafia, quando alguém pisa no seu calcanhar, quando alguém cutuca as suas dores. O que é que você tem colocado para fora? Gritos, berros, xingamentos, cara feia, mágoas, ressentimentos? Ou você tem colocado para fora perdão, amor, compaixão, benevolência, gratidão? Porque a gente só coloca para fora aquilo que há dentro de nós. E se você não tem gostado, ou se as pessoas ao seu redor têm reclamado do que você tem colocado para fora, você precisa mais ainda desse detox emocional, desse reset das suas emoções. Porque só tem como entrar sentimentos bons, coisas boas, se você primeiro tirar aquelas coisas que estão ruins. As dores que estão te atrapalhando de você ter uma vida melhor. Porque um reset emocional, ele vai servir para quê? Ele vai servir para interromper ciclos automáticos de sofrimento, de dor, de angústia, né? Ciclos como autossabotagem, vitimismo, que eu até já falei disso aqui, procrastinação, para você recomeçar, medo, insegurança. Vai te ajudar também, gente, a se reconectar com o seu eixo interno, com o seu centro. Quando a gente está no nosso centro, quando nós estamos no nosso lugar de valor, quando estamos conectados conosco mesmo, difícil alguém vai te tirar do eixo. Difícil alguém vai te trazer coisas que fazem com que você se sinta mal, com que você traga para fora uma situação negativa para o outro. Mas isso eu preciso estar conectada com o meu eixo. Porque quando eu tenho clareza mental, eu tenho estabilidade emocional, eu tenho congruência naquilo que eu gostaria de fazer com aquilo que realmente eu faço. Porque quantas vezes a gente disse que queria tanto fazer uma coisa e acaba fazendo outra completamente diferente? Tá faltando essa conexão com o seu eixo, com o seu centro. Soltar as tensões acumuladas que tem no corpo. Sabe aquela dor no pescoço, a dor na nuca, a dor no ombro, uma dor na lombar, uma dor na perna, uma dor no joelho, uma dor no dedinho? Isso também pode ser tensões acumuladas. E aí, quando você lida com as suas emoções, faz um resgate de emoções boas, você consegue soltar também essas tensões que estão aí acumuladas no seu corpo. E aí, o que é mais interessante ainda, porque quando a gente vai limpando isso, a gente consegue abrir espaço para coisas novas entrarem na nossa vida. E aí, com essa possibilidade, você vai ter novas percepções, novos comportamentos, novos insights, reflexões. Gente, sabe o que a gente ganha com tudo isso? Fortalecimento do sistema nervoso. Imagina, né? Se eu faço práticas de me reconectar comigo mesmo, de detox emocional, eu consigo até mesmo fortalecer o meu sistema nervoso. Incrível, né? Imagina. E aí, com tudo isso, reduzir o estresse, a ansiedade, melhorar o sono, a concentração, o foco, a atenção, a qualidade de vida, aumentar a sua clareza na hora de tomar decisões, restaurar um senso de propósito, de vitalidade, de conexão com o todo, melhorar os seus relacionamentos, gente. E o primeiro relacionamento que a gente sempre melhora é com a gente mesmo. Imagina você melhorar o relacionamento, né? Você conseguir pensar um pouco mais antes de responder, de ter uma ação imediata de uma resposta que não seja agradável, harmônica, né? Tudo isso é possível a partir do momento que a gente escolhe fazer um detox emocional.
resetar as nossas emoções. E aí eu quero deixar aqui para vocês algumas práticas que você pode começar a fazer hoje mesmo, tá bom? Gente, você sabia que o fato de você respirar profundamente, puxa o ar pelo nariz, pode ser contando até 4, puxa o ar contando até 4, segura contando até 4, solta o ar devagar contando até 4, e quando você solta, você faz assim, ó. Gente, isso causa uma química nova aqui dentro de você e traz uma centralidade com você mesmo, né? Procurar respirar profundamente, dissolve as tensões, libera a nossa musculatura de tanta tensão que vem aí guardando, ativa partes do nosso cérebro que muitas vezes a gente tem o hábito de respirar tão curtinho, né, que vai pouca oxigenação lá pro nosso cérebro. Quando você respira profundamente, você possibilita o oxigênio chegar e ficar mais tempo ali no seu cérebro. E você consegue também acalmar o seu sistema nervoso. Gente, quanto custa para você parar um pouquinho e tomar algumas respirações profundas? Né? Respirações intencionais que você tá focado nela, né? Às vezes, meu dia é muito corrido. Gente, no trânsito dá pra você parar, dá pra você respirar enquanto dirige. No banheiro, vai no banheiro, respira profundamente ali dentro do banheiro. Então é uma coisa que a gente pode fazer mais vezes ao longo do nosso dia. Uma outra técnica de reset emocional que eu gosto muito é o ato de escrever. Colocar no papel o que você tá pensando, o que você tá sentindo, sem filtro, sabe? Sem filtro algum. Sabe aquilo que às vezes você gostaria de falar pra pessoa e você pensa, não vai dar bom se eu falar isso tudo aqui? Fala pro papel, coloca no papel. A escrita, gente, ela é muito terapêutica. Quando você escreve, você dá a possibilidade de se ouvir sobre aquele assunto, sobre aquele tema que tá te incomodando. E sem contar que a gente escreve de forma mais lenta do que o que a gente pensa. Aqui no pensamento, ó, ele tá girando, sei lá, milhões de quilômetros aí, ó, muito, muito acelerado. Mas quando você para escrever, você automaticamente freia o seu pensamento. Automaticamente ele já vai desacelerar. E aí com isso você coloca no papel. E quando você tá colocando no papel, você está lendo aquilo que você está dizendo, aquilo que você está tirando de dentro de você. Então é uma prática muito boa. Rosilene, uma pessoa mesmo me disse esses dias, eu não tenho segurança de escrever e deixar essas anotações, né? Durante a vida toda eu escrevia, as pessoas pegavam, não podia nem ter um diário. Então escreve e rasga. Escreveu, rasga. Escreveu, rasga. Escreveu, rasga e joga fora, tá? O objetivo não é você ficar guardando aquilo ali mesmo, não, que você escreveu. O objetivo é você colocar pra fora. E quando você rasga, então é simbólico, mais simbólico ainda, que você tá deixando pra trás tudo aquilo de ruim que você havia colocado sobre o papel. Isso aí nos ajuda a descarregar aquelas emoções que estão reprimidas. Comece a nomear, dar nomes para suas emoções, para aquilo que você está sentindo, aquele desconforto. Quando a gente consegue nomear os nossos desconfortos, é mais fácil a gente lidar com ele. Como é que você vai resolver um problema que você não sabe nem o nome dele? Não sabe nem de onde ele surge, como é que ele surge, o que ele causa em você, você só sabe que ele causa uma coisa muito ruim. Mas aí quando você dá nome, nossa, o que eu estou sentindo agora? Tristeza, estou sentindo raiva, frustração, estou chateada. Tá, e por que eu tô chateada? E pra que eu estou chateada? Quando foi que isso começou? Pra que começou? O que despertou? De onde veio? Pra onde isso me leva? Todas as vezes que eu sinto isso. Gente, quando você faz isso, você tá nomeando. E quando você nomeia, é mais fácil a gente lidar. Porque aí eu sei exatamente com o que eu estou lidando naquele momento, ok? Uma outra técnica muito boa de reset emocional é uma caminhada. Uma caminhada consciente. Uma caminhada focada apenas na respiração, nos passos que você está dando. E se puder ser em contato com a natureza, descalço, gente, aí é melhor ainda, porque aí a gente já juntou uma técnica na outra, né? Não dá pra ser descalço. Ok, tá tudo bem. Que aí a gente já tem uma técnica. Se puder ser descalço para você se conectar
com a terra, se conectar com o meio ambiente, se conectar com a natureza, gente, é melhor ainda. Muitas vezes, bom dia aí para quem tá chegando. Muitas vezes a gente perde essa conexão com a natureza. Por que a gente se sente tão bem em contato com a natureza, né? A natureza, ela tem uma vibração perfeita. Então, normalmente, quando a gente está ali em contato com a natureza, que a gente respira um ar puro, que a gente vê o verde, gente, aquilo traz um bem-estar muito grande, um bem-estar emocional maravilhoso. E aí, gente, a nossa mente, ela consegue pensar com mais clareza, né? Esses momentos em contato com a natureza ajuda a gente a expulsar aquelas tensões, ajuda a gente a esvaziar a mente, ajuda a nos conectar com o momento presente. Quando foi a última vez que você conseguiu se conectar com o momento presente? Só com o momento presente. Porque muitas vezes a gente está aqui, mas a gente está acolá também, né? Quando não estamos no futuro, gerando ansiedade, uma expectativa por algo que ainda nem aconteceu, estamos lá no passado. Às vezes nos ressentindo, às vezes nos lembrando de situações que foram ruins, guardando mágoas, tá? Então, estar no momento presente é importantíssimo. Uma outra técnica de reset emocional que eu gosto muito, gente, é um escalda-pés. Aquele para fazer no final do dia mesmo, antes de dormir, que você coloca o sal grosso numa bacia, coloca uma água quentinha. Se tiver alguma erva em casa, gente, um alecrim, uma erva doce, uma camomila, uma lavanda, coloque também, porque o aroma, ele também traz muita clareza e um bem-estar emocional, um bem-estar físico, né? E o escalda-pés, ele traz um relaxamento muito profundo. Todas as vezes que eu faço, gente, eu durmo muito melhor quando eu faço um escalda-pés. A gente chama até mesmo de uma purificação energética, porque trabalha muito a nossa energia. Gente, e uma das fontes aí hoje mais escassa de recursos é tempo e energia. Tempo e energia. Porque o tempo e a energia que te faz ir muito mais longe. Se você não tem tempo para se dedicar a um projeto, um tempo para se dedicar a você, automaticamente a sua energia também vai estar sendo roubada. Então você precisa cuidar dessa energia que você tem, porque é isso que te dá força para levantar todos os dias, que te dá força para correr atrás dos seus projetos, que te dá força para executar as diversas tarefas e atividades do nosso dia. Gente, e ninguém vai conseguir preservar, cuidar, administrar o seu tempo e a sua energia como você. Se é que a outra pessoa consegue fazer isso por ti, né? Então, cuidar desse recurso tão importante, tão precioso, vai te dar muito mais clareza e energia aí pra seguir a vida. Uma outra prática que eu gosto muito é o autoabraço terapêutico. Se abraçar mesmo. Se dar esse abraço quentinho, gostosinho, de você sentir o calor do seu abraço. Quantas vezes, né, a gente não quer um abraço de outra pessoa? A gente quer um acolhimento, a gente quer um aconchego e a gente não dá isso pra nós. Se você mesmo não é capaz de se dar esse acolhimento, esse aconchego pra você, como é que outra pessoa vai fazer isso? À medida que eu cuido das minhas necessidades, eu também abro espaço para outras pessoas fazerem coisas boas na minha vida. Quantas vezes eu vejo a pessoa falar assim: ai, meu marido não faz isso, meus filhos não fazem isso, ai, eu tô sozinha, me sinto abandonada. Tá, e você? Tem feito isso por você? Você levaria você mesmo para tomar um lanche fora, fazer um jantar? Ter um jantar bem gostoso, você com você mesmo, né? E você tá esperando aí que outra pessoa faça isso por você, né? Amadurecer, gente, é nós mesmos cuidarmos das nossas necessidades. Ser adulto é eu mesmo dar pra mim aquilo que me falta, ou aquilo que me faltou, ou aquilo que eu gostaria que outra pessoa desse. Por quê? Porque aí eu não delego a minha vida, o meu equilíbrio emocional, o meu bem-estar para outras pessoas.
né? Porque se o seu bem-estar depende do que as outras pessoas fazem com você, será que você é livre mesmo? A gente fala tanto isso, né? Ah, eu sou livre, eu quero ser livre, fazer o que eu quero. Tá, mas aí vem uma pessoa, pisa no seu calcanhar de Aquiles e aí acabou o seu dia. Então, o seu dia ser bom ou ruim depende de como as pessoas agem, se comportam com você. Então, talvez a gente esteja sendo muito mais refém das circunstâncias, das outras pessoas, do que livres, do que autônomos, do que responsáveis por aquilo que acontece com a gente, ok? Mais uma técnica que eu gosto demais da conta é a escrita da gratidão. Gente, a gratidão, ela libera o fluxo para outras coisas virem para a nossa vida. Ai, Rosilene, esse é papo de gratiluz, né? Ai, gente, como é que chama? Essa motivação tóxica, por exemplo. Não gosto disso, tá? A gente tem que respeitar, sim, as coisas que a gente sente, mas a gente precisa aprender muito a ser grato por aquilo que a gente já tem. É a gratidão que abre o fluxo para outras coisas boas também virem para a nossa vida. Então, pratique escrever. Separe um caderninho, um bloco, uma folha que seja. E a cada dia você acrescenta 3 novos motivos de gratidão nessa sua lista. 3 novos motivos. Gente, por ter luz elétrica já é um grande motivo da gente se alegrar. Ter água que sai da torneira da sua casa já é um grande motivo para se alegrar, né? Ter um dia, um sol que raia lá fora, ou até mesmo uma chuvinha gostosa, né? Porque a chuva também é muito necessária, né? De ter mais um dia que começou, nós temos aí N motivos para agradecer. Por ter levantado respirando, por ter 2 mãos, 2 pernas, 2 olhos, uma boca, poder enxergar, ouvir, caminhar, se locomover sozinho, trabalhar, pensar, raciocinar, construir grandes coisas. Motivos de gratidão não falta, né? Temos aí vários que a gente pode exercitar. E para fechar, tem um que eu gosto muito, que a gente pode usar sempre, que é uma declaração de encerramento. Você pode dizer em voz alta, em alto bom som: eu encerro tudo que não me faz bem. Eu finalizo esse ciclo na minha vida. Eu encerro tudo isso que não tem sido bom para minha vida e me abro para o novo. Eu me abro para coisas boas. Eu estou aqui disposto a receber o novo da minha vida. Eu encerro tudo aquilo que foi ruim e abro espaço para o novo. Gente, as nossas palavras, elas têm muito poder. O problema é que muitas vezes a gente negligencia esse poder e essa capacidade que as palavras têm de mudar a nossa realidade, tá? Então, falar, trazer coisas positivas, automaticamente libera o fluxo para que essas coisas positivas realmente aconteçam na nossa vida, ok? Essa foi a nossa pílula terapêutica de hoje. Não é terapia, mas é terapêutico. E eu quero encerrar fazendo um convite para vocês. Na próxima segunda-feira começa a segunda edição do Desafio de Detox Emocional. Final de setembro, eu fiz a primeira edição, o objetivo era, por conta do Setembro Amarelo, a gente trabalhar as nossas emoções. E eu achei que foi tão bom, tão positivo, que a gente vai repetir, então, novamente. A partir da próxima segunda-feira, é a segunda edição do desafio de 7 dias de detox emocional. Gente, é um desafio gratuito. Para participar, basta entrar para o grupo do WhatsApp. Tem o link aqui na bio. Para quem tá vendo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. Basta entrar para o grupo do WhatsApp. A cada dia eu libero um conteúdo novo, que é a prática do desafio de detox daquele dia. E junto tem também reflexão, um espaço para você anotar, né? Tem até um diário de bordo que ficou muito lindo para você ir lá anotando as suas percepções, que eu disponibilizei na primeira, vai ter agora novamente. Então tem vídeos, tem músicas, tem charge, tem imagens, tudo com o objetivo da gente fazer esse reset emocional, nos conectarmos mais com a gente mesmo. E é claro, gente, se a gente consegue resetar as emoções, se a gente consegue voltar para o nosso eixo, consequentemente a gente tem aí também novos e melhores resultados para a nossa vida.
Então é isso, muito obrigada pra quem passou por aqui, obrigada pra quem vai assistir depois, gravado também. Esse horário eu sei que é bem desafiador, né? Tá todo mundo correndo pra chegar no trabalho, já entrando no trabalho. E depois a gente vai estudar outras possibilidades também de termos em outros horários. Mas quarta-feira eu estarei aqui novamente com mais uma pílula terapêutica. Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.